Nós vamos ler hoje João capítulo 19, verso 30. Esse é o versículo que é o tema da ministração desta manhã. Estamos falando sobre as frases de Jesus rumo à sua crucificação. E chegamos agora a esta rápida e pequena frase. Quando Jesus tomou o vinagre, você lembra? Falamos sobre isso semana passada. Ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado. Senhor, nos abençoe na ministração da Tua palavra e o nosso coração seja cheio nessa manhã da esperança que vem da cruz, porque tudo está consumado. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Está consumado. Que frase poderosa é essa de Jesus na cruz, que João relata para nós. Que frase complexa. Você já deve ter lido inúmeros estudos ou comentários ao longo de décadas, séculos, sobre essa frase de Cristo. E eu li tanta coisa também já na minha vida, e essa semana estudando. Aliás, o que a gente mais tem tempo agora é de estudar. Enfim, mas é difícil. Nós temos aí mais alguns minutos, 35, 40 minutos para a gente pregar sobre esse assunto, de tanto que já foi falado sobre isso. E obviamente eu não vou dizer nada que já não tenha sido dito, claro. Talvez uma das passagens mais pregadas na história da igreja. Está consumado. E tudo que já foi dito é muito pertinente mesmo. Não daria para a gente repetir tudo aqui. A obra de Cristo está consumada. O seu propósito e sua missão está ali consumada. Sim, estava mesmo. Cristo atingiu o propósito da sua vinda, indo até a cruz, ainda que Satanás tenha tentado a Cristo para que abandonasse sua missão, para que transformasse pedras em pães, ou se jogasse de cima do templo, e ele disse: eu não vou tentar o Senhor, meu Deus. Coisa que parece que muita gente nos dias de hoje tem apagado esse verso da sua Bíblia. Mas enfim, e Jesus Cristo, ele vai e prossegue. Ora ao Pai e diz: passa de mim o cálice, mas seja feita a sua vontade. Contra tudo, contra todos, contra até mesmo a sua própria angústia. Ele vai à cruz e faz aquilo que o inferno não desejava que acontecesse. Ali estava o Filho de Deus, trazendo vida a uma humanidade que estava perdida e morta no seu pecado. Sim, estava consumado ali. Algumas pessoas dizem assim: não, mas não estava completamente consumado, porque faltava ainda ele ressuscitar. Por que ele falou está consumado, se ele ainda não tinha ressuscitado? Há a explicação de que para ele, Jesus, na sua mente, ele já tinha feito isso. Para ele, aquilo já era ponto pacífico, então ele disse isso na cruz. Essa foi uma explicação que eu li, essa foi uma das que eu não gostei muito, confesso a você. Mas o fato de que Cristo disse está consumado, alguém também poderia dizer: sim, está consumado, mas não chegou o fim ainda, porque ainda tem tanta história acontecendo, né? Não chegou ainda o fim dos tempos. Hoje, nesse momento que a gente passa de Covid-19, de pessoas hospitalizadas, do mundo aterrorizado com o que está acontecendo, toda hora tem gente perguntando: é o Apocalipse? Que praga é essa? Ele volta quando? Respondi inúmeras perguntas dessas essa semana. Então ainda não está consumado, tem coisas para acontecer ainda. Por que ele disse está consumado? E acho que vale a pena a gente parar um pouco. Preciso que você conecte sua racionalidade e sua fé juntas. Toda a sua devoção e espiritualidade, junto com a sua mente, a sua capacidade de raciocinar, para nós pensarmos juntos sobre esse tema. Nesse momento, a cruz de Cristo aparece na história.
a cruz aparece na história. 2000 anos atrás, os romanos usavam a cruz para a punição de salteadores, de assassinos, de sanguinários. Mas ali, aquele dia na cruz, estava o propósito divino demonstrado ao homem, todo o amor, toda a graça, toda a misericórdia, e o caminho de retorno do homem a Deus apareceu no meio da história do mundo. Lá estava Cristo crucificado. A narrativa, desde o início dos tempos, desde o Éden, a narrativa de toda a evolução da humanidade, o seu pecado e a sua distância de Deus. E analisando agora todos esses anos passados, já 2000 anos atrás, a cruz apareceu no meio da história para nos mostrar Cristo. Mas eu quero pensar com você, em segundo lugar, que a cruz está desde o início da história. Como está em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, quando o texto de João, o seu Apocalipse, fala sobre a besta, que ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Outras traduções colocam do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. A ordem dos fatores não importa, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Como é que pode o livro da vida do Cordeiro que foi morto ter sido escrito e o Cordeiro morto desde a fundação do mundo? E você precisa parar comigo agora e toda a sua fé, junto com a sua mente, te ajudar. Deus é eterno. Deus não tem relógio. Deus não tem ontem e Ele não tem amanhã. Ele não foi alfa e será ômega. Ele é alfa e ômega. Ele é ontem, Ele é hoje e Ele é para sempre. Porque Deus não tem amanhã e Deus não tem ontem. Como é que é isso, Zé? Quando a gente chegar lá a gente vai entender, mas é assim que é. Alguns domingos atrás eu preguei sobre o Deus que é maior do que o tempo. Eu não me lembro qual é o título da pregação, mas eu estava dizendo que o tempo é muito pequeno para Deus. A palavra de Deus diz que 1000 anos é como um dia como 1000 anos. Ele vê o início e o fim da humanidade como um nada, porque para Ele é um ponto, Ele é eterno. Deus não está dentro do nosso tempo, Deus está fora do tempo. Nós é que estamos confinados à existência de começar, nascer, viver e morrer. Deus é eterno. Quem é eterno e não tem amanhã, quem é eterno e não tem ontem, não espera para ser crucificado. Ele é crucificado eternamente. Por isso nós dizemos que Deus é o que é. Quando alguém pergunta para a gente, mas Deus existe? A resposta que eu tenho é não, Deus não existe. Nós é que existimos. Nós é que estamos confinados a um tempo e temos uma existência. Deus está fora da existência, Ele é eterno. Ele é gigantescamente, absurdamente, imensamente maior do que qualquer tempo, porque Ele é o que é eternamente. Ele olha para os nossos dias e todos os nossos dias são como um sopro diante dEle, porque Deus não espera. Porque Deus é o que é. Nós é que existimos. Aliás, nós existimos porque Ele é grande e eterno. Nossa existência está dentro dEle. Não é Ele que está dentro da nossa existência, é o contrário. Portanto, o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. 1 Pedro 1, 18 a 21. Sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, de Cristo, como de Cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifesto nesses últimos tempos em favor de vocês. Desde antes da fundação do mundo, Ele sempre foi Cristo, Ele sempre foi amor, Ele sempre foi sacrifício. Deus é um sacrifício pela sua criação, antes dela existir. Deus é eterno. A cruz, para nós, apareceu no meio da história, mas ela é desde sempre. É louco isso, né? Ela se materializou para nós vermos
e conhecermos o Deus, porque o mundo que existe só existe porque há um Deus em sacrifício por ele. Eu sempre brinco dizendo, você que é mãe e pai, quando a mulher fica grávida, ou antes dela ficar grávida, bom, se eu ficar grávida, eu vou engordar de 14 a 20 quilos, eu vou ficar com meus tornozelos inchados. Se eu engravidar, eu vou ter que depois ter o parto, que é doloroso, mas vai ser uma alegria imensa ter um filho. Vai dar trabalho, vai ter dor de garganta, vai ralar o joelho, vai ter dia que eu vou correr para o hospital porque ele vai estar com febre, e vai ter dia que ele vai bater a porta, não vai entender nada. Eu sei que a paternidade, a maternidade é um sacrifício. Antes da criança existir, eu já estou pronto a ser um sacrifício por ele. Deus é sacrifício, porque nós só geramos o que geramos na disposição de sermos um sacrifício, mas ele criou tudo o que ele criou, porque ele é um sacrifício. Ele é amor, e amor é doação, amor é repartir, amor é você ter uma ação a favor de um outro alguém que não você. O amor são atitudes que apontam de maneira prática para o bem de quem te cerca. Por isso Jesus Cristo disse, você vai amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a você mesmo. Porque aponta para um alguém, e esse é o grande mandamento que temos. Ele é criador de tudo que há, em João 1 diz isso, mas lá em Apocalipse 5, verso 5, então um dos anciãos disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Falando sobre as revelações dos últimos tempos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O texto de Apocalipse é todo alegórico, mas João diz que naquele momento, quem iria abrir o selo, quem iria dizer, eu vou falar sobre o fim, eu vou revelar todas as coisas, era o próprio Cordeiro que tinha sido morto. Mas o Apocalipse, para nós que temos relógio, está falando do que vai acontecer no futuro, mas para Deus ele já foi. Para Deus ele já é, porque a cruz não tem tempo. A cruz é a razão de tudo começar. A cruz é a razão de tudo existir. A cruz é a razão de tudo um dia ser redimidos pela fé no seu nome, Cristo. Compreender isso é fundamental. E para completar, em terceiro lugar, Jesus diz na cruz, está consumado. Ele diz tetelestai. O verbo teleo do grego significa completar, finalizar. Ele diz, está completo. É que o tempo verbal que é utilizado pelo escritor João é o tempo perfeito. A língua portuguesa tem passado, presente, o futuro do pretérito, o mais que perfeito, o pretérito imperfeito. Enfim, nós temos os nossos tempos verbais. O interessante é que o grego não tem presente. Não, Zé? Não. Tem, mas não é igual ao nosso. Como que é? No grego é como se eu nunca digo assim, eu estou aqui. A gente tem o verbo, mas na cabeça deles é assim, eu estou estando aqui. Por quê? Porque o tempo está passando e eu continuo estando. O presente deles parece um gerúndio. Nós traduzimos como presente, passamos para a nossa língua. Mas o presente grego é uma ação que vai se desenvolvendo todo instante. Toda hora é um presente, é uma coisa que está acontecendo. Interessante. E o passado tem alguns tipos diferentes, mas o tempo chamado aoristo é um tempo que a ação foi completa. Quando a ação foi completa, e esse verbo está no indicativo, ele é passado. Nós traduzimos como passado. O tempo perfeito para eles é um tempo verbal que diz que a ação foi completa no passado e ela continua causando efeitos agora, só que esse agora, ele não para, ele vai para sempre. Por isso o tempo verbal é chamado de perfeito.
É o tempo abrangente. Nós não temos isso no português, a gente não tem, porque isso é filosófico, isso tem a ver com a maneira como eles enxergam o tempo e as ações, e transcrevem isso na sua língua, na sua gramática, uma coisa muito louca. Esse verbo, Jesus diz exatamente assim: está consumado. Quando ele diz está consumado, ele diz tetelestai. O que as pessoas ouvem é que essa consumação sempre existiu, ela está completa, ela está agora e ela estará para sempre, porque eu consumo tudo o que eu inicio e termino, porque para mim não tem início e fim. Eu sou o alfa e o ômega ao mesmo tempo. A cruz puxa o passado e o presente para o mesmo instante, porque ela é a razão de tudo que você vê. Tudo que você está vendo só subsiste, porque a cruz é o sacrifício de Deus para que o homem exista. O único ponto que nos faz pensar sobre todos os males que enfrentamos no mundo é o fato de que só existe sacrifício para trazer de volta o homem, porque o homem estava morto no seu pecado. A cruz é cravada nesta terra, para que o homem enxergue que na cruz está alguém morrendo pelo nosso pecado. Lá na cruz, em Cristo, estão as nossas mazelas. Na cruz, em Cristo, está a nossa falta de arrependimento. Na cruz de Cristo estão as nossas decisões erradas, nossa ganância que destrói o mundo. A ganância dos poderosos, está a violência. Lá na cruz está a expressão, Cristo é a expressão de tudo que nós somos de pior. Entenda, Ele é perfeito, mas Ele levou sobre si o nosso pecado, para que nós pudéssemos ver o quanto nós somos maus sem Ele. Não é para olhar para a cruz e dizer, coitado, ele sofreu tanto, né? Ah, dó, quanto sangue, hein? Ah, vamos começar a acreditar, pessoal, vamos começar a aplaudir e acreditar, porque ele sofreu. Não, não é isso. Como se nós fôssemos bons e ele, coitado, sofreu, nós temos que ajudá-lo. Não. Ali estou eu, ali está você. Ali está a nossa hipocrisia, ali está a nossa maldade. Ali está a maneira irresponsável com a qual os homens cuidam e tratam os outros homens. Aqui está a exploração da escravidão. Aqui está a exploração de séculos do homem que tirava gente da África para fazer escravo. E que nós também fazemos. A maneira terrível como tratamos pessoas. Ali estão as injustiças que o homem causa para o próprio homem. A cruz é o lugar onde a gente olha e diz, meu Deus do céu, nós estamos aqui porque esse nosso mal está sobre Deus. E o mundo e as pessoas, e eu e você, só podemos ter de verdade vida, e ela não é só isso, aqui é muito pouco, nós temos a eternidade. Nós só temos vida porque reconhecemos isso. Ser cristão não é frequentar uma igreja evangélica. Ser cristão não é estar inscrito num canal gospel. Ser cristão não é você curtir música gospel. Ser cristão não é usar uma camiseta de Jesus. Ser cristão não é você ser membro de uma igreja poderosa, uma denominação que tem igrejas no Brasil inteiro. Ser um verdadeiro cristão é você estar plenamente arrependido de quem você é e enxergar na cruz aquele que é alfa, ômega, princípio e fim, criador e sustentador de tudo que existe. E que na cruz, que existe eternamente, Ele me fez existir, e nela eu posso ser eterno em vida junto dEle, se crer e me arrepender do meu pecado. Porque ali eu enxergo que era o meu lugar. Morte é o meu destino como pecador. Olhar para a cruz é entender a razão de tudo começar, se sustentar e ser redimido. Cruz de Cristo. Está consumado.
o que eu fiz já foi consumado, completamente consumado, está aqui diante de vocês em consumação e vai continuar a ter efeitos a cada dia que você disser. Quando? Eu vou te dizer eternamente. Todas as vezes que você perguntar quando, eu vou te dizer eternamente, porque eu sou o que sou eternamente. Reconhecer a grandeza de Deus. Em quarto lugar, quando ele diz está consumado, eu entendo que tudo existe por ele e tudo o que eu vejo se completa nele. Não é assim que Paulo diz em Romanos capítulo 11, no final do capítulo, versos 30 a 31? Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus pensamentos, inescrutáveis os teus mistérios. Quem conheceu a mente do Senhor que possa instruí-lo? Quem pode dizer que fez alguma coisa para Deus e Deus ficou devendo um favor, que a bondade saiu primeiro de você e não dele? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo vem dele, subsiste por ele e vai voltar para ele. Olhando uma linha do tempo, nós costumamos dizer que a cruz está no começo, no meio e no fim, mas na verdade para Deus não tem começo, meio e fim, Ele é eterno. Tudo está na cruz. Nós é que estamos nele. A vida está nele. Olhar para Cristo, Filipe perguntou, mostra-nos o Pai. Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Você já está vendo tudo aqui, está tudo consumado, está tudo aqui. Mateus 5,17, ele vem e diz, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Aqui gastaríamos mais um domingo para falar só sobre isso, mas a palavra cumprir, o verbo cumprir aqui é completar. É o plerol. Eu vim para completar a lei. Cumprir no sentido de ir até o fim. Eu vou cumprir esse trajeto, eu vou cumprir esse circuito, eu vou cumprir a maratona, eu vou ir até o fim, eu vou cumprir esta prova. O cumprir no sentido de ir até o fim. Eu vim para completar o que vocês não entendiam da lei e não conseguiam enxergar. João capítulo 12, verso 27 a 32. Agora minha alma está angustiada. O que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz no céu. Eu já o glorifiquei. É eterno. E o glorificarei. A multidão que ali estava e ouviu aquela voz dizia ouvir um trovão. E outros diziam, foi um anjo que lhe falou. E Jesus explicou, não, foi por minha causa que veio essa voz. Não foi por minha causa que veio essa voz. Foi por causa de vocês. Chegou o momento deste mundo ser julgado. E agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. João 17. Ele estava já próximo, na oração sacerdotal, próximo para ir para a cruz. Os últimos momentos da sua vida. E ele diz, já agora, o príncipe desse mundo vai ser expulso. E esse mundo vai ser julgado. Mas isso aí não é lá na frente, depois do Apocalipse. Não, é na cruz. O que está lá escrito, não está lá, está aqui. Porque aqui é que está tudo. Ele é o que é eternamente. Nós esperamos o relógio, mas Deus já julgou esse mundo. Deus já condenou Satanás na cruz. Já nos trouxe salvação na cruz. E é para lá que aponta o nosso nariz, porque nossa vida vem daqui. Muita gente nesses dias pergunta como vai ser no fim dos tempos. A resposta é já foi. Aliás, tanto já foi porque João teve uma visão e ele viu tudo o que aconteceu. Já aconteceu. Não aconteceu no nosso relógio, mas já aconteceu. Já aconteceu na cruz. A terra foi abalada por um grande terremoto, pregamos a semana passada, ou semana retrasada, o sol escureceu, mortos ressuscitaram, foi uma balbúrdia, já aconteceu. Tudo que vemos hoje já estava na cruz. O momento difícil que passamos hoje já estava sobre Cristo na cruz.
Por isso nós, olhando para a cruz, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé, é que nós temos a verdadeira paz. Quando eu for levantado, disse Jesus, eu atrairei todos a mim. Na verdade, aqui o termo paz significa todas as coisas. Não é só todas as pessoas, é todas as coisas. Quando eu for levantado, eu vou puxar tudo para mim. Também diz isso em 2 Coríntios 18, 19. 5, 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, Deus estava ali em Cristo. Opa, meu óculos até caiu aqui. Deus estava em Cristo na cruz, reconciliando consigo o mundo. O termo aqui, o cosmos, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Você nem viu o meu óculos porque você está vendo o texto ainda bem. Deus estava ali em Cristo. Quem estava ali na cruz? Deus estava ali em Cristo, puxando para si todas as coisas no seu sacrifício. Porque se alguém tem vida, é porque foi ligado a Deus. Se alguém tem salvação, é porque foi ligado a Deus. Se alguém tem vida eterna, é porque foi ligado a Deus. Se nós temos evangelho, graça, a presença do Espírito em nós, é porque fomos ligados a Deus. Porque Ele disse, quando eu for levantado na cruz, todo o cosmos vai saber que eu sou o que eu sou. O Evangelho nos ensina que, quando houve aquela peste no deserto, e Deus disse, Moisés, levanta uma serpente feita de bronze, e todo mundo que olhar para ela vai ficar curado. O Evangelho nos ensina que, como aquela serpente foi levantada no deserto, assim Jesus foi levantado na cruz. Porque é para lá que a gente tem que olhar. Sabe onde está a nossa esperança? Na cruz. A cruz é a demonstração de tudo que o homem consegue entender do caráter e do amor de Deus, para que nele seja gerado fé e ele mude seus caminhos, se arrependa e se entregue a Deus. A cruz é tudo que nós vemos, do princípio ao fim. Quando Cristo disse, está consumado, é porque a cruz mostra para nós que Ele é Senhor sobre tudo. Começo, meio e fim para nós que temos relógio. Para Ele, algo tão pequeno, porque Ele é o que é, eternamente. Por isso nós descansamos nele. Meu último ponto. Ele completou a sua obra. Nossa vida está na cruz. Nosso começo, nossa existência, nosso fim. O Deus de amor, Criador, é sacrifício ao mesmo tempo. Tudo está na cruz, tudo está consumado na cruz. Não há mais o que esperar. A cruz mostra para nós a bondade de Deus. Sabe, irmãos, nós vivemos dias difíceis, dias em que a gente fica com o coração apertado, quando alguém tem que sair de casa, né? Ontem eu precisei sair, eu volto, os procedimentos de higiene. Nosso filho mais velho às vezes tem que ir, no trabalho dele exige que às vezes ele vá, ele volta, limpa tudo. O Ablanche ontem teve que sair, ir ao mercado, tudo assim. Todos nós estamos apreensivos e bem prudentes. Todos nós estamos olhando o cenário e dizendo, Senhor, que tristeza. A cruz deve dizer para nós, está consumado. O que já foi, o que é e o que ainda será, já é. Nossa esperança está na cruz. A verdade é que nossa generosidade, nosso amor, nosso cuidado, nossa irmandade,
Nossa comunidade de amor existe porque Deus fez isso na cruz. O Deus comunidade, Pai, Filho e Espírito, fez isso por nós. E nós somos o que Ele é, a sua imagem, a sua semelhança. Nossa família, nosso trato vem da cruz, porque Ele é doação. Nosso repartir vem da cruz, porque assim Ele nos ensinou. E os dias de aflição que passamos hoje, nós só vamos conseguir passar olhando para a cruz. Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3. No nosso grupo de pastores, a gente fica compartilhando a pregação do domingo. O Vagnão postou esse texto, acho que ele resume tudo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, está tanta gente olhando para nós, livremo-nos de todo o peso que a gente carrega e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos, vamos para frente com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que estava proposta a ele, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Olha para a cruz. Olha o Deus que já consumou tudo que existe. Olha para a cruz, aonde você encontra o presente, o passado e o futuro num único ponto, porque Ele é maior do que o tempo. Olha para aquele que disse tranquilo, eu já fiz tudo. Olhando para aquele que tinha alegria na eternidade e não teve problema de passar pela vergonha por amor a nós. Que todo dia a gente ande olhando para a cruz. Quando o salmista diz, elevo meus olhos para os montes, de lá me vem o socorro, é um poema de um salmo. Mas eu penso no Calvário, num outro tipo de monte. Olha para o Calvário, porque é de lá que vem o teu socorro. Olha para a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é Deus gritando para a humanidade, sou eu a razão de vocês existirem. Isso aqui que vocês estão vendo, essa morte, é meu amor. Vocês existem e foram criados aqui, desde a fundação do mundo. Eu sou sacrificado na cruz. Agora eu apareço para vocês, e a redenção vai ser por causa dela, e tudo é agora. O momento é muito triste. A gente fica abalado. Confesso a vocês que ontem eu passei um dia bem abalado. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E a gente respira fundo, levanta e fala mais um dia. E às vezes eu penso assim, Senhor, eu não deveria estar abalado. É um pensamento correto. Eu estou aqui pregando todo domingo, mas eu sou de carne e osso como você. Porque a verdade é que tudo já está consumado. Se eu vou partir nessa crise, ou se será daqui mais alguns anos, o senhor já sabe, já está consumado. Eu descanso aqui. Eu descanso na cruz. Eu me refugio na cruz. A Bíblia diz que a fé é como um pequeno grão de mostarda, pequenininho. E quando cresce é a maior das hortaliças e as aves vêm se aninhar nela. Assim é a nossa fé. Hoje nós nos aninhamos nessa árvore aqui. Nossa fé está sendo fortalecida nesses dias de dificuldade. Nossa fé está sendo moldada nesses dias de dificuldade. Bom, irmãos,
se um de nós partir, nós estaremos ali abrigados na eternidade, maior do que tudo que a gente vê. Mas enquanto estamos aqui, nossa paz e esperança não está nas mãos de um Deus que eu vou orar e Ele vai pensar o que vai fazer. Está consumado. Sempre digo isso. Eu não oro porque eu vou dar instruções a Deus sobre o que Ele tem que fazer. Ele já consumou, já está feito. Eu oro porque eu preciso da oração. Deus não precisa da minha oração. Eu preciso dela. Eu preciso me refugiar nele. Eu preciso me devotar a Ele. E eu preciso ouvi-lo enquanto eu falo. E Ele vai dizer, fica tranquilo. Segue a sua jornada, a carreira que está proposta. Porque você está abraçado pelo autor e consumador da nossa fé. Mantenha a sua fé, irmão. Fique firme. Cuide-se. Fique firme. Tudo que você puder fazer para minimizar a dor de quem sofre, faça. Tudo que alguém puder fazer para minimizar a sua, creia em Cristo. Talvez a nossa serenidade e paz seja um grande testemunho no meio da tormenta que nós passamos. Porque a gente passa olhando para a cruz, onde tudo começou, onde tudo se sustenta e onde tudo vai acabar. Porque na verdade está consumado. Deus nos abençoe. Espero que você tenha uma semana abençoada. Como eu sempre oro aqui todo domingo. Senhor, nos dá uma semana diferente. Nos dá uma semana de paz. Deus nos abençoe. Eu tenho dito nas minhas lives, é importante a gente estar ligado nas notícias, mas não é importante ficar ligado o dia inteiro. Isso acaba com o nosso ânimo. Eu às vezes vejo de manhã e no final do dia para me atualizar. Leia, converse, assista filmes, estude. Fica na cadeira, no quintal, fica na varanda, vendo o tempo passar. Ore bastante, converse com Deus. Tem muita gente fazendo live, muita gente boa. Ontem assisti o Vavá cantando, muito bom. Acompanhe a gente pela internet durante a semana. Vamos estar junto, olhando para a cruz. Nossa vida está lá. Vamos agradecer, vamos orar. Senhor, obrigado por esse domingo. Segundo domingo que nós não nos reunimos. Uma saudade imensa dos irmãos e da festa que a gente tinha aqui a cada domingo. Mas isso não rouba a nossa vida de igreja. Aliás, nós só somos irmãos e temos ligação de amor porque a tua cruz foi fincada nessa terra e nos atraiu a todos. O Senhor puxou todo mundo para o centro do teu amor e consumou a nossa vida eterna nos teus braços. E atraídos pelo teu amor, nós te conhecemos cada dia mais. E acabamos nos conhecendo uns aos outros com histórias semelhantes. Senhor, faz do domingo de hoje um domingo de salvação. E as pessoas que estão agora assistindo, talvez nunca tiveram nem oportunidade de pisar dentro de uma igreja. E não vai ser agora que vão fazer. Que elas te encontrem, Senhor. Que elas te encontrem, se rendam ao Senhor, que olha para um mundo que caminha ladeira abaixo e nos convida a ir para a cruz, onde tudo está consumado. Faz isso conosco, Senhor. Nos guarda. Dá uma semana diferente para nós. Inunda o nosso coração com a tua paz, porque nos refugiamos no Deus que não está pensando no que fazer, mas consumou tudo na cruz do Calvário. Obrigado, Jesus, pelo teu amor e a tua entrega. E que o nosso coração cheio dessa paz possa irradiar para quem está ao nosso redor. Aumenta a nossa paciência, Senhor.
e diminui a nossa ansiedade. Tua palavra diz que a gente se enche do Espírito falando entre nós com salmos, hinos e cânticos. Então aumenta a comunhão, mesmo que à distância, e que pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, nós possamos ser de verdade a tua igreja. Até o dia que o Senhor permitir que a gente se encontre de novo para fazer uma grande festa e matar a saudade. Para a glória do teu santo nome, nos rendemos a ti, ao Deus que consumou todas as coisas no seu sacrifício, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe e seja uma semana especial para você.